Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e a paz para todos vocês. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Seja bem-vindo ao canal. Você que é inscrito, você que ainda não escreveu, você que ainda está em dúvida. Tudo tem um tempo. Eu não fui de um dia para o outro que eu aceitei a graça. Eu fui olhando, examinando as Escrituras e vi que a graça é a verdadeira vontade de Deus para conosco. E eu tenho uma palavra para nós. E o título, a palavra que eu tenho é esta: o Espírito Santo não se busca. É comum a gente ouvir as igrejas dizer, eles dizem: estamos buscando o Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. Nós temos que ter o Espírito Santo. Onde eles encontraram isso? O Espírito Santo foi derramado uma vez e não teve a segunda vez. Mas antes que eu entro dentro da palavra, dentro dessa mensagem, eu quero dizer que eu gosto muito de ouvir rádio. Gosto de programa de rádio. Eu, pela manhã, eu pego meu rádio, trago para a cama e fico deitado, ouvindo ali notícia, não música, mas as notícias. Eu estava ouvindo um programa, terminou o programa, entrou um tal de bispo falando. E eu resolvi ouvir um pouco, alguns minutos. Eu sei que 300% daquilo ali é mentira. Mas, irmão Nilson, não existe 300%, mas eu estou pondo 200 a mais. Isso é 100%, mas eu ponho 200 a mais. 300% daquilo é mentira. Mas eu comecei a ouvir. E esse bispo começou a falar. Aí o bispo disse: olha, eu vou dar uma pausa. Eu vou colocar um testemunho de uma irmã que esteve dentro do sistema. Não, eles não usam a palavra sistema, eles usam a palavra religião. Ela esteve dentro da religião 40 anos e não tinha conversão nenhuma. E ela veio se converter na nossa igreja. E ela vai contar um pouco do testemunho dela. Aí puseram o testemunho e eu fiquei ouvindo. E ela começou a dizer: eu era tudo na minha igreja. Eu ajudava, corria de um lado para o outro, eu ajudava a limpar a igreja, eu fazia visita, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Eu morava em frente, eu queria saber, fiquei curioso para saber que igreja é essa. Ela disse: eu morava em frente à casa paroquial, e o padre vinha almoçar na minha casa. Eu tinha aquela amizade com o padre não saía da minha casa e tal. Eu falei: E, de repente, a minha filha ficou doente. Quando a minha filha ficou doente, eu levei no médico. O médico examinou minha filha e não achou nada. E, de todo jeito que eles fizeram seus exames, não apareceu nada. Aí, eu fiz o quê? Eu fiquei preocupado. Eu fiquei ali desinquieto. O médico diz: olha, leva sua filha para a sua casa porque não tem nada. Sua filha não tem nada. E aí, eu fui lá para buscar minha filha e logo chegou um casal. E falou assim: vocês querem que eu faça uma oração pela sua filha? Eu falei: tudo bem. E eles fizeram a oração e eu achei muito bonito aquelas palavras que eles usaram. Porque nós não costumava. Me desculpe que eu estou um pouco resfriado e de vez em quando me coça um pouco o meu nariz. Então, por isso que de vez em quando, né? Mas eu não posso deixar desse compromisso. E aí,
ela disse que fizeram oração, e ela achou muito bonita aquela oração, aquelas palavras. Porque ele sempre, ela ali, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí esse casal oraram diferente, oh grande Deus e tal, 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 tal. Ela achou a maneira deles invocar Deus diferente deles. Aí eles fizeram um convite para ela. Vai na nossa igreja. Ela disse assim, onde fica? Fica em tal lugar, assim, assim. Ela disse que foi, pegou com o marido, né? E levou a filha, que estava enferma, que o médico não achou nada, e levou o filho e chegaram lá sentado no primeiro banco. Um lugar bonito, tudo iluminado. E de repente, ela disse que o homem lá começou a falar. Assim que o homem começou a falar, ela percebeu que parece que as palavras que o homem falava eram diretamente para ela. Aí ela diz que veio um de lá, um dos bispos lá, um dos pastores, não sei, sentou do lado dela e falou, vou fazer uma oração pela sua filha. E fez a oração, uma pequena oração. Em nome de Jesus está curada. A menina abriu os olhos e falou, mãe, minha dor de cabeça passou, não estou sentindo nada mais, estou bem. A partir daquele momento, ela disse que se apegou naquela religião, repudiou a outra e falou, aqui eu encontrei a verdade. Como se diz, saí de um buraco e entrei no abismo. É isso que acontece. Você que é católico, você acha que você está saindo de um lugar porque não está certo, fica onde você está. Um erro, como diz a música do Roberto Carlos, um erro não conserta um outro erro. Se você acha que a Igreja Católica está errada, você sai de lá para ir aonde? Se todas as religiões estão debaixo de erro, todas as religiões estão debaixo de maldição, porque ela é feita por homem, é uma empresa. Eu já disse e repito, eu vi uma pessoa ser curada na Aparecida do Norte, um paralítico, na minha frente, em 72, 10 metros longe de mim. Eu vi, ele aplumou, quando ele tocou na imagem, ele aplumou, andou normal como qualquer um outro. E ele não conseguia andar. Ele estava na frente, na nossa frente. Eu já disse isso, já umas 2 vezes na mensagem, eu já disse que ele segurava a fila. Ele não conseguia, ele dava um passo com muita dificuldade. Até que ele chegou perto da imagem, quando ele tocou na imagem, ele aplumou o corpo dele, endireitou e saiu andando. Eu vi isso. Agora você me pergunta, não, Nilson, porque a maior parte dos evangélicos dizem que o que cura da Igreja Católica é o diabo. Mas o mesmo diabo que está lá é o mesmo diabo que está na igreja deles. Mas qual a diferença? O que eles acham que são mais do que os católicos? Católico, eles são o quê? Um povo de fé. Um povo que pelo menos tem fé. E o que Jesus diz? É a tua fé que te cura. Não é a oração de uma oração especial, uma oração forte, uma campanha que vai curar. É a sua fé. E eu vi isso. Então essa mulher se apegou. Mas logo quando se apegou, disseram que ela tinha que ser batizada. Ela passou pelo batismo e logo disseram, agora você tem que buscar o Espírito Santo. Aí ela falou assim, é a coisa mais importante, é a busca do Espírito Santo. Ela começou a buscar o Espírito Santo. Buscando o Espírito, buscando o Espírito Santo, buscando o Espírito Santo. E ela disse que ela andava pelo quintal, pedindo o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo. Aí ela foi numa reunião à noite, chegou à noite lá, ela começou a falar numa língua meio estranha. E aí, a partir daquele momento, diz que ela ficou alegre, porque aí ela foi batizada com o Espírito Santo. Agora, o que eu quero dizer para você, meu? O título da mensagem é essa, o Espírito Santo não se busca. Porque o Espírito Santo foi derramado uma vez. Joel, capítulo 2, versículo 28, era uma promessa pelo profeta Joel, que Deus derramaria do teu Espírito nos últimos dias. Então, o que aconteceu lá nos Estados Unidos,
no início do século XX, parece que 1906, lá em Chicago, na rua Azusa, no antigo armazém, um depósito lá, eles limparam lá e fizeram lá transformaram aquilo num sistema de igreja e começaram ali, disse que queria buscar o Espírito Santo, buscar, orar, orar, e começaram a falar numa enroleira de língua ali, né? E o povo começaram a correr para lá. Começaram a ir, e todos que iam lá voltavam falando nessa língua. Foi o que aconteceu com a abertura da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Foi por 2 missionários que vieram dos Estados Unidos em 1910, que tiveram nessa mesma reunião, e ali foi conhecido como o segundo batismo do Espírito Santo, o segundo derramamento do Espírito Santo. Deus não faz isso 2 vezes. Deus fez uma vez por toda. Não teve 2 vezes. Então, o que acontece? Isso se espalhou. Veio esse movimento. Até então, até 1906, não acontecia nada disso. As igrejas sérias, igreja metodista, batista, presbiteriana, congregacional, eram as igrejas sérias que tinham a palavra, aliás, era um órgão que tocava. Hoje as igrejas viraram uma bagunça. É guitarra, é bateria, é contrabaixo, é jogo de luz, é uma verdadeira discoteca. Você entra dentro de um certo movimento por aí, você não sabe o que é aquilo ali, se aquilo ali é uma discoteca, se é um baile de funk, é o que está acontecendo por aí. Eu falo porque na nossa aconteceu isso. Jogo de luz, fumaça, solta lá uma fumaça, a fumaça entra e tal, luz vermelha, luz de tudo quanto é cor, tal. Essas coisas é o que está acontecendo. Voltando para aquilo que eu estava dizendo. Então o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2. Agora os apóstolos ficaram tão felizes, porque era uma promessa de Deus. Os apóstolos ficaram tão felizes e saíram colocando a mão sobre aqueles que não estavam presentes ali, porque foi só 120 que receberam. E os apóstolos saíram pondo as mãos, e aonde eles punham as mãos, o povo recebia, falando em outra língua. Quer dizer, isso é, falando em idiomas diferentes. Agora, o que aconteceu ali na rua Azusa foi apenas um barulho. O povo até chega a dizer que é uma mistura de língua africana, de um ritual africano que aconteceu ali na rua Azusa, porque ali tinha o pastor que estava ali, era africano. O que trouxe esse movimento aqui para os Estados Unidos era um africano, então eles acham que isso daí é uma coisa que veio da África. E o povo pegaram isso como batismo do Espírito Santo e trouxeram isso para o Brasil e tal. Bem, então o que eu quero dizer? Que, olhando para este livro, o apóstolo Paulo disse assim, no capítulo 1 de Efésios, diz assim: em quem vós estáis? Acho que lá pelo versículo 12, 13, você vai encontrar. Depois que cresce em Cristo e fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o que eu vejo? Desde o momento que você crê no Cristo ressuscitado, você já é selado pelo Espírito Santo. Porque você vai buscar algo que já está dentro de você. Como você pode casar se você já é casado? Se você tem seu esposo ou sua esposa, como é que você pode buscar um outro casamento se você já tem o compromisso do casamento? Como você vai buscar o Espírito se o Espírito mora, 3:16 de Coríntios, não sabeis que o Espírito de Deus habita e mora dentro de vós? Só pelo fato de crer. Todo aquele que crê verás, não sentirás, estará nele, porque a própria palavra 8 de Romanos 16, que o Espírito Santo habita no nosso espírito. Então, por que você chega nesses lugares desses charlatões, desses enganadores,
dizendo: buscai, vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar. Tem uma irmã, muito conhecida minha, ela chegou num lugar desse, disseram assim: quem não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí ela foi lá na frente. Que batizar no Espírito Santo, que isso quer dizer, é quem fala halabachô, halabachá. São essas coisas, né? Então, né, eles têm que o batismo do Espírito Santo, você tem que produzir som, tem que sair som da sua garganta. E o Espírito Santo, ele age completamente diferente. O agir do Espírito Santo não é barulho. O que Deus permitiu que acontecesse lá em Jerusalém naquele dia foi para chamar a atenção dos estrangeiros, que tinha gente do mundo inteiro naquela cidade, foi para mostrar o mover do seu poder naquele dia. E aqueles que ouviram correr para lá. Pedro falou com aquele povo e o Espírito Santo trabalhou na vida daquele povo, que Pedro falou na sua língua natural e o Espírito Santo fez que todos entendessem a linguagem de Pedro. E saíram. Então ali foi divulgado o mover do Espírito que foi derramado naquele dia. E ali acabou. Ali foi encerrado. Deus não precisou repetir. O que Deus faz uma vez. Deus abriu o mar para o povo de Moisés passar uma vez só. Não aconteceu duas vezes. O sol parou, lá no capítulo 10 de Josué, uma vez só. O que acontece é uma vez só, não repete duas vezes. Agora, o Espírito Santo, ele veio uma vez para ficar. Agora, esses dons de falar em outro idioma, isso acabou. Se você quer aprender inglês, francês, italiano, alemão, você tem que entrar numa escola e aprender. Mas naquele tempo, Deus tinha aqueles que falavam e tinham um intérprete para interpretar aquilo que as pessoas estavam falando. Então, o que eu vejo hoje, essa sinagoga, esses lugares, irmão, você tem que entrar numa campanha. E essa irmã estava dizendo que chegou nessa igreja, que você já sabe qual que é. Ela disse que quem não é batizado no Espírito Santo vem aqui na frente. Aí deu envelope para cada uma. Dá um envelope. Vocês querem ser batizados no Espírito Santo? Ah, nós queremos. Então vocês vão ponhar R$100 cada um. Cada um de vocês põe R$100 aqui e vocês vêm aqui amanhã de manhã e traz R$100 em cada envelope desse aqui e vocês vão receber o Espírito Santo. Então, é isso. O Espírito Santo é negociado. O Espírito Santo é comprado. Agora eu pergunto, se a própria palavra de Deus disse que o Espírito Santo ele é derramado, ele é dado só pelo crer. Não há necessidade de você correr atrás do Espírito Santo. Não há necessidade de você buscar. O que você vai buscar se algo já está dentro de você? Como é que você vai buscar? É a mesma coisa que eu já disse e repito. Senhor, visita o irmão ou a irmã fulano de tal assim assim. Por que visita se ele já está dentro? Senhor, tem muitos aí, você tem visto aí, apresentação de criança. Senhor, eu apresento essa criança. Como apresenta aquela criança a Deus? Como se Deus não soubesse? É como um camarada aí, um tipo tal de pastor aí. Deus chegou no jardim do Éden chamando por Adão, porque ele não sabia onde é que Adão estava escondido. Ah, vai ver se eu estou na esquina. Para com essas burrice. Como? Deus falou, Adão, onde tu está? Porque Deus não sabia onde é que Adão estava escondido atrás das árvores, Deus caçando Adão. Mas como é que a pessoa pode chegar a uma tolice dessa? E era um pastor. É o que a gente vê por aí nesses movimentos aonde as pessoas chegam. Se você fala nessa língua que eles chamam lá de línguas estranhas, ou não fala, qual a diferença? O que você ganha com isso? Tem gente que vai cantar no cântico, está cantando, ou está pregando, O que isso significa? O que isso transmite para a igreja?
mas dá o entender para aquelas pessoas que estão fora, que não conhecem, ué, o que é isso? É o mover do Espírito Santo. É que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa é mal pagadora, não paga ninguém. É pessoa problemática, questão com seus vizinhos, problema dentro da igreja, problema com a família, com o marido, tanto problema, pessoa da vez, problema com álcool, problema com outros vícios, problema na prostituição, no adultério, e está falando em língua. Mas, irmão Nilson, eu falo porque eu vivi, não foi que eu vi falar, não. No nosso meio, conheci pessoas que faziam tudo isso. Que bebia, que fumava, que prostituía, que brigava, que não se dava com ninguém, que odiava tudo, tudo não prestava, tal, não pagava aluguel, não pagava nada, e dentro da igreja desmanchava em falar ralabaxá. E aí? Então, meu irmão, minha irmã, não se busca o Espírito Santo. O Espírito Santo, o maior dom do Espírito Santo, é o dom do amor. Você ama o seu próximo, você ama o seu semelhante, você tem o Espírito Santo. Você não precisa fazer nada, basta você amar. O maior dom que o apóstolo Paulo citou, entre todos os dons, o maior é o amor. Ele não disse que se você curar, dom de maravilha, você chegar e dizer um paralítico, aí levanta e tal, tudo que você fazer é bom, mas o maior dom é o dom de amar, amor. É o que nós encontramos em Gálatas 5:14. O maior mandamento entre os 313, entre os 613 mandamentos, é o amor. Se você ama o seu próximo, você está amando Deus, porque Deus é amor. Então você está ali cumprindo 2 mandamentos, porque ele diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Mas se amando o seu próximo, você está amando Deus, porque Deus é amor. Meu irmão, se você não tem dúvida, não busque o Espírito Santo, porque desde o momento que você creu, não precisa de você ir em busca na igreja, em lugar nenhum, em busca do Espírito, porque o Espírito já está sobre você. Você apenas só crê e aguarda que Deus está em você. Meu irmão, fique com esta palavra. Graça e a paz de Cristo reine sobre a sua vida. Bye, bye.